Essa palestra é uma palestra grande, depois eu posso até disponibilizar para vocês. É uma palestra que eu faço sobre a América do Sul como um todo, tá? Mas eu vou me fixar na Bolívia, tá? Que é o que nós vimos hoje. Então, bem, o que nós poderíamos dizer? Vou falar um pouquinho do antes da Guerra do Gás, né? Isso que vocês acabaram de ver, que foram os antecedentes que culminaram na Guerra do Gás, né? E foi exatamente o período Gonçalo Sánchez de Lozada, o primeiro período dele, porque esse foi o segundo período em que ele estava na presidência, né? Ele fez uma eleição no qual o Evo Morales concorreu e ficou em segundo lugar, mas ele acabou ganhando as eleições e começou a governar em 2002, a partir de 2003. Né? Em outubro ele é obrigado a sair. Então, entre 93 e 97, que foi o primeiro período do Boni, né, que ele não falava espanhol até com sotaque, muito engraçado isso, né? Foi criado nos Estados Unidos, virou presidente na Bolívia. Ele fez a estruturação do setor energético e acabou privatizando o setor energético, né? E aí promulgou em 96 uma lei de hidrocarbonetos e aí transformou a Petrobras deles, que era a YPFB, numa simples agência, né? Uma espécie de agência que passou apenas a regular a indústria. E nessa época, a partir dessa época, a Petrobras começou a construir o gasoduto Brasil-Bolívia. Na verdade, nós fomos empurrados a fazer isso. Por quê? Porque havia uma necessidade quer dizer, as empresas que já tinham reservas lá estavam meio que obrigando alguma empresa a agir no intuito de monetizar aquelas reservas de gás. E por outro lado, a Petrobras teve que incentivar a formação do mercado consumidor e acabou conseguindo. Hoje São Paulo consome muito gás, os equipamentos já estão em gás, etc. Então, a Petrobras fez a ponte, investiu capital, fizemos um gasoduto aí com 2.000 quilômetros, né, de extensão e conseguimos efetivar o negócio de gás, né. Bem, as reservas de gás foram ampliadas aí em 96 e 2000 em mais de 7 vezes, né? Por favor. Né? Tá, em julho de 2004, então, um plebiscito é realizado, desculpe, acho que eu colhi demais, né? Desculpe, aqui, ó. Em outubro, então, acontece o que vocês viram, que foi a Guerra do Gás, que foi tudo aquilo. A Guerra do Gás, na verdade, teve um antecedente importante, que foi a Guerra da Água. Eles colocaram isso bem no filme, né? A Guerra da Água e o impostaço. O impostaço é um pacote de imposto, né, violento que houve em fevereiro de 2003, daquele ano. E nesse ano, então, subiram-se os impostos. Então, a população já estava cheia do governo, né? E já tinha havido todo o processo de privatização. Muitos mineiros estavam desempregados, né? Muitos mineiros estavam desempregados. Então,
o próprio Evo Morales, ele surge nesse caldeirão aí, que foi o processo de privatização e de neoliberalização da economia boliviana, né? Tanto que a família dele, ele, se eu não me engano, era de Oruro, migra para Cochabamba, né? E nessa região surge vários desempregados, né? Junto com os mineiros, muitos mineiros que tinham sido desempregados nessa época, né? Quando houve as privatizações de muitas indústrias na Bolívia, de minério, foram viver no Chapare, que era uma região muito produtiva, no coração da Bolívia, que era uma região que produzia produtos agrícolas. E ali começou uma nova região de produção de coca. Foi aí que o Evo Morales surge como liderança. Então, ao mesmo tempo, com aquele caldo de cultura daqueles homens que tinham sido demitidos, né, e que tinham uma certa politização, eram mineiros politizados, foram viver no Chapare, na região do Chapare, tá? O Ali me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas, e aí o Evo Morales surge, né, que ele tinha em comum com o nosso presidente, que ele gostava muito de futebol, e ele surge como uma liderança aí mesmo, né, ele começou a liderar sindicato e, bem, o que acontece? Nessa época aí, o Evo Morales já tinha concorrido à primeira eleição, que ele perdeu para o Boni, né, em outubro de 2003. Acontece a guerra do gás, que vocês viram, e aí o Boni renuncia, o vice-presidente, o intelectual, na época, é obrigado a assumir a presidência, e aí faz um acordo, chamado Acordo de Outubro. Esse Acordo de Outubro define várias coisas. O que ele define? Define que ia haver um plebiscito, ou seja, com o povo, para saber qual era o destino do gás. Qual seria o destino da produção de gás, né? Se o gás ia ser nacionalizado, se o gás ia ser voltado para o desenvolvimento boliviano. Então houve 5 perguntas nesse plebiscito, e todas as perguntas foram favoráveis a se fazer uma nova legislação para o gás natural. Tá? E além disso, também foram perguntas que sugeriam que o gás natural tinha que se voltar para o desenvolvimento boliviano. O gás natural, que vocês não sabem, ele é pouquíssimo usado dentro da Bolívia. A Bolívia era autossuficiente em gás, só que ela não usa gás. Incrivelmente, ela importa diesel. Então, ela tem uma matriz energética totalmente torta. Entendeu? Ou seja, ela é obrigada a importar diesel enquanto a população não tira proveito nenhum do gás que eles têm em abundância. A segunda maior reserva, só perdendo para a Venezuela. Bem, então em julho de 2004 o tal do plebiscito é realizado, né? E aí é feito e todas as perguntas são favoráveis. Aí se formou todas as condições para nacionalização e para uma nova legislação mais dura com as multinacionais, né? Bem, em maio de 2005 é feita uma lei, a 3058, aí, que é sancionada pelo Congresso no dia 17 de 5 do ano passado, sem assinatura do ex-presidente, do presidente Mesa, né, que foi o vice que ficou meio em cima do muro, ele foi contrário. O que dizia essa legislação? Que os royalties pagos pelas companhias vão subir de 18% para 50%. Ou seja, elas pagavam 18%, subia para 50%. E aí o PFB voltaria para a atividade no setor petróleo. Voltaria a ser uma empresa que ia operar, né, no setor petróleo. Acontece o seguinte, aconteceu uma coisa que foi muito pouco divulgada pela mídia, né? Imagina, nessa época o Evo Morales ainda não era presidente. O que aconteceu foi que o Mesa, ele assume e depois ele renuncia. Ou seja, segunda renúncia em sequência, né? E assume o presidente da Suprema Corte de Justiça, que era o Eduardo Rodrigues Belo Serra, assume o presidente. Isso porque tanto o presidente da Câmara como da Câmara do Senado e de deputados foram proibidos pelas mobilizações que havia na Bolívia de assumir. Ou seja, o povo pressionou tanto, foram para as ruas, quer dizer, e eles foram aí coagidos a não assumir.